Muito bem, você já assistiu a parte 1, essa é a parte 2. Na parte 2, a gente vai conversar sobre o que é que tem de oculto por detrás da transição planetária, que talvez você não saiba ainda, mas que vai nos influenciar, todos nós humanos que habitamos um corpo físico nessa Terra. Então, na parte 1, nós falamos sobre vamos lá, que eu escrevi aqui, vou fazer uma leitura comentada e vamos dar uma refrescada na mente com relação ao primeiro vídeo. Então, você já entendeu que a transição planetária não é algo externo, fora do seu alcance, não é nenhum evento apocalíptico de que algo vai acabar, vai explodir, não nesse sentido, né? É um momento de transformação crucial energético, de expansão em níveis vibracionais. A transição planetária é um fenômeno, como eu falei, de recalibração energética, tá? Que vai refletir a maturidade coletiva da humanidade, Plutão em Aquário. Então, nessa perspectiva, você tendo a percepção desse contexto, o que está em jogo não é um grande finale, uma destruição de um planeta ou de algo nesse tipo, não, mas a dissolução de um sistema de crenças imputados no medo, no controle, no egoísmo, no ego, na separação. E tudo isso para dar lugar ao quê? A uma estrutura alinhada com a expansão cósmica que está ocorrendo nesse momento, é inerente à nossa vontade. Então, querendo ou não, está acontecendo. E ligado a um nível consciencial de cooperação, conexão, interconexão e expansão de consciência para níveis daqueles que nós conversamos, a energia 5D. É uma vibração de compaixão, de amor incondicional, de empatia, de perdão. É uma energia compassiva, né? Demais, altruísta, benevolente. Então, o que está acontecendo e que está oculto, talvez, para você, para a humanidade, para grande parte da humanidade, por detrás da transição planetária, da nova era, Plutão e Aquário? Bom, a Terra, sendo vista como ser consciente, ou seja, Gaia, até a deusa Gaia, né, das mitologias, ela está elevando a frequência dela, a frequência vibracional, uma oitava maior, muito mais sutil do que essa da terceira dimensão. E isso vai se manifestar de diversas maneiras para o coletivo, para mim, para você, em termos conscienciais, psicológicos, emocionais e físicos, e para o coletivo. Então, isso se manifesta, vamos ver alguns pontos aqui de que talvez você não tenha consciência. Em níveis geofísicos. Então, a gente vai ter um aumento das atividades solares, alterações no campo magnético terrestre e eventos climáticos extremos. Você percebe que a gente não tem mais as estações da natureza, as 4 estações do ano, ali, seguindo, né, uma após a outra. Ou seja, a gente já não tem. A gente tem os extremos. Então, que nem hoje, tô em São Paulo, hoje amanheceu a gente vem lutando aqui, né? O sistema imunológico do paulista tá em crise, porque a gente sai
de um dia onde tem em torno de 29 até 30 e poucos graus, 35, 37. Aí no outro dia já chove, faz um frio, já vai despenca lá para baixo. Então isso vai ocasionar essas mudanças climáticas extremas, né? Não como um castigo, mas como um sintoma de ajuste da natureza do planeta Terra. Segundo, um colapso dos sistemas arcaicos. Então, as instituições mais antigas, que eram baseadas em hierarquias mais vistas, tá? A gente tá falando isso de maneira muito superficial, gente. Bem coloquial. Então, que era visto de maneira mais opressora em termos de política, religião, economia, elas vão começar a perder a força. E vão revelar também que suas fragilidades, por conta dessa grande mudança, essa revolução dos seres humanos, né? Então, os seres humanos, nesse momento, o que eles querem? Eles querem, de fato, poder expressar a sua individualidade pessoal no coletivo. E isso, com Plutão em Aquário, pode vir de uma maneira extremamente brutal. A priori. Lembra que Plutão limpa, tá fazendo toda essa catarse. Então, né, então as pessoas querem, né, a gente vai ter uma faixa de pessoas que querem pregar e exigir determinadas, mas não aceitam do outro. Esses extremismos também. Isso é muito relacionado a Aquário sombrio. Ele quer pregar liberdade de forma, de expressão, de vida, de tudo, de pensamento, de individualidade, mas ele não aceita do outro. Então a gente precisa ajustar muito. Terceiro, ativação do DNA multidimensional. Então o que isso significa? Que muitos seres humanos já estarão cada vez mais experienciando downloads de informações cósmicas. Então, a sincronicidade, bons e ons, todas aquelas questões, é porque esse DNA multidimensional está sendo ativado. Então, cada vez mais, aquela que eu falei lá, essas pessoas despertaram, inclusive na pandemia de 2019, na verdade desde lá de 2012, elas vão perceber que os downloads, que é canalizar a informação cósmica diretamente da fonte, isso vai estar cada vez mais rápido e natural. E isso sim vai ampliar o que? As nossas capacidades intuitivas e criativas, para a gente fazer bom uso, né? Bom, como que funciona a seleção vibracional dessa transição para a quinta dimensão? Então, da agora em diante, o processo não é salvar. Salvar ficou lá na era de peixes. Cada vez mais a gente tem que lembrar, se eu acredito no mundo que precisam de pessoas a serem salvas por mestres, guias, gurus, religiões, eu tô cada vez mais deixando o indivíduo, né, inferiorizado, incapacitado, dominado, preso, aprisionado. Não. Então, essa questão de salvar ou condenar ou falar que ele é um indivíduo, ele é um pecador, esse tipo de coisa, a gente tem que lembrar que na transição planetária a gente vai ter uma grande libertação dessa seleção vibracional. Então agora é muito mais sobre o que? Sobre a ressonância natural. Frequências compatíveis. Então, indivíduos que vibram em amor incondicional, compaixão e discernimento vão se sintonizar com a nova Terra. Isso é dentro da gente, 5D.
e vão atrair situações, experiências e pessoas nessa mesma afinidade, lei de ressonância, tá? Então, quanto mais eu vibro nessa frequência, mais eu atraio pessoas, situações e condições desta mesma frequência. Aonde a realidade ela vai ser co-criada de maneira consciente. A gente não vai mais tatear o karma de maneira instintiva, como se fazia. Não, isso vai ser feito de cada vez mais, isso vai progredir de maneira consciente, tá? Agora, as frequências incompatíveis, aqueles que estão ancorados em medo, raiva, ódio, egoísmo, numa separatividade experimentada de uma maneira muito com base no poder, necessidade do controle do ego, vão experimentar uma realidade como a nova realidade da quinta dimensão, como caótica, né? Porque eles vão estar desalinhados. Por quê? Porque seus padrões não ressoam com a energia renovada do planeta. E lembre-se, uma energia renovada de quinta dimensão é uma vibração, uma ressonância cada vez menos pautada, cada vez menos no julgamento, na crítica, né? Física quântica. Então, tudo é energia e semelhante atrai semelhante. Tá? Os 3 pilares da ascensão pessoal, que é o convite dessa transição para a nova era de Aquário. Primeiro, a nossa vibração pessoal é com base onde o nosso corpo vai funcionar como uma antena. O que pede, então, que a gente purifique cada vez mais os nossos corpos físicos, emocionais, espirituais, né? E nosso corpo mental. Então, o que a gente deve ter como dica nesse momento? Uma alimentação mais saudável, mais orgânica, de comida viva, frutas, legumes, verduras, né? Porque tudo isso vai elevar a frequência celular de todos nós. Segundo, um foco nas práticas energéticas para a gente conseguir participar no caminho da ascensão, né? Então, buscar reiki, jorei, meditação, cura através de frequências sonoras, os hertz, né? A cura, ela dá como que a gente vai trabalhar isso? A gente vai entender que os sintomas, quando manifestam no corpo físico, é porque claramente aquilo não nasceu ali no corpo físico, aquilo já vem. A gente vai ter que entender os sintomas como algo que está instalado, que é o real, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo emocional, e com muito base de medo, de trauma. Então, quando você começa a buscar a cura desses corpos inferiores através das práticas energéticas, você vai ver que naturalmente você vai sanando, curando, purificando o corpo físico, que é a última camada. E ali, hoje, cada vez mais, vocês vão ver como vai avançar esses recursos e essas ferramentas. Então, todo esse pessoal despertando, todo esse pessoal buscando espiritualidade, e tendo essa transição também de carreira agora na nova era, é para ajudar uma grande camada da massa nessa
ascensão da vibração pessoal, onde o indivíduo ele vai compreender finalmente que ele é o seu próprio canal de autocura. E ele vai entender que ele vai desenvolver, ele pode desenvolver todos os meios de cura, ferramentas, ele vai aprender, ele vai buscar, ele vai entender que até o processo de autoconhecimento é para beneficiá-lo nisso, para surtir esse efeito final da autocura. Conexão com a natureza. Então, banhos em corpos de água, nascentes, cachoeiras, rio, mar, né, os oceanos. Aterramento, práticas de aterramento, mindfulness, foco de atenção plena, cada vez mais focando no aqui e agora, se ancorando, se aterrando, trazendo esse bem-estar, trazendo esse alinhamento da estrutura dos 5 corpos. Então, quando eu sinto segurança no meu corpo físico, através da exploração dos meus 5 sentidos, eu me alinho, eu liberto dos medos, eu liberto da ansiedade, eu liberto de uma tristeza, enfim. Tá? E tudo isso são meios de restaurar a sintonia com a rede cósmica, com a centelha divina. Então isso aqui é muito, muito, muito importante. Tá? Então são meios para a nossa ascensão pessoal: alimentação, as práticas energéticas, a conexão com a natureza. Nós temos os 4 elementos, nós somos os 4 elementos. Já parou para pensar nisso? Seu corpo emocional, seu corpo sentimental, água, seu pensamento, seu entendimento, seu cognitivo, sua cognição, sua fala, sua escuta, o ar, capacidade de racionalização, elemento ar, o físico, terra, ascendente, sua matéria, fogo, sua ação, sua criatividade, sua liderança, seu entusiasmo, sua capacidade de criar, expandir, purificar, transmutar, o espírito, o fogo, a luz, a ação, a atividade, a paixão. Poucos segundos. Terra, fogo, água e ar. Você é os 4 elementos. Então você tem toda a força crística ali atuando dentro e fora de você o tempo inteiro. Então, para se sentir bem, conecte-se, alinhe-se, sintonize-se. Caminho de autocura. O estado consciencial. Então, além da mente binária, a consciência de unidade, então perceber que o eu e o outro são expressões do mesmo todo, da unidade. A auto-observação, que é, né, se você for parar para pensar, o terceiro cérebro, neocórtex frontal, a capacidade de auto-observação, de reflexão, de compreensão. Então, identificar padrões automáticos, feridas emocionais, gatilhos, reatividade, julgamento, crítica e substituir tudo isso pelo quê? Escolhas conscientes. Escolhas conscientes. Presença no agora, mindfulness. A gente só consegue realmente estar consciente no aqui e agora se a mente tá no futuro, ela vai gerar ansiedade, não tá no presente. Se ela tá no passado, vai gerar tristeza, nostalgia, melancolia, apegos, não tá no presente. Então, se eu tô com a mente no futuro ou no passado, não estou no aqui e agora. Então, impossível estar consciente. E a gente só evolui, só manifesta, só atrai, só cresce, só ascende estando consciente.
Então, a presença no agora, sair do automático. A âncora mais poderosa para evitar a identificação com os dramas do passado ou com as ansiedades do futuro é estar no aqui e agora, consciente, em estado de presença plena, aonde não existe dor, não existe sofrimento e muito menos apego. Não existe problema no presente. Nunca. Isso não é escapar. Isso é você entender que é no aqui e agora que tudo acontece. Se você não tá aqui tomando atitude conscientemente para que as coisas aconteçam, você tá onde? Então, que mudança que vai ocorrer sem você estar aqui agora? É assim, né? Terceiro, dissolução dos laços kármicos. Os laços kármicos estão enraizados através das nossas feridas emocionais e muito através do medo, do apego e da culpa. A gente vai dissolver esses laços cósmicos do medo, do apego e da culpa. O medo ele é herdado de traumas ancestrais. Esses dias eu gravei aqui no canal o fundo do céu, os traços de personalidade, kármicos herdados de geração através da nossa ancestralidade. Muitos medos são herdados através dali e reforçado por sistemas de controles. Ou seja, religião através de punição e castigo, pecado, mídia de pânico, sensacionalismo, negatividade, pessimismo. E tudo isso é superado através do quê? Da curiosidade divina. Ou seja, mas de fato, o desconhecido é uma oportunidade. Se apaixonar pelo desconhecido, por aquilo que você não sabe, não vê e não controla. Aliás, isso é a chave mestra para os milagres. Essa é. O apego. O laço kármico do apego é uma grande ilusão sobre as posses, as relações de crenças que garantem algum tipo de segurança. Ele é dissolvido pelo desapego, mais conhecido como o quê? Desapego funcional. Amar sem possuir. Agir sem criar expectativas do retorno, do resultado, do efeito. E assim vai. Terceiro laço kármico. A gente vai estar trabalhando nessa transição para a nova era. A dissolução da culpa. A culpa, ela é usada para manter os seres humanos em looping de autossabotagem. E ela é transcendida através do auto-perdão, da autocompaixão, humildade. Saber que erra, que a gente está aqui aprendendo e que essa terceira dimensão, além de ser uma escola, também é um hospital. Então a gente vai se curar, né? Entender que os erros, eles são lições e não definições, não rótulos de que você é uma péssima pessoa, isso aqui. O ser humano é muito mais do que qualquer rótulo. O poder de transformação do ser humano, esse poder de exercer a busca, né, de transformação, exercer o livre-arbítrio, de buscar ser melhor e desenvolver determinação e atitudes reais, pragmáticas nesse caminho, isso não tem limite para isso, quando o ser humano vibra nisso e trabalha arduamente nisso, tá? A transição planetária, gente, não é nenhuma espécie de profecia, não é teoria de conspiração, nada disso, é um chamado pra gente fazer os reajustamentos energéticos na nossa própria frequência interna, pra gente ascender, ascensionar primeiramente internamente através
disso, da dissolução do karma, dos karmas, né? Partindo do medo, do apego, da culpa, uma melhor alimentação, a busca da cura emocional, a busca da cura dos traumas, enfim. Tá tendo esse recalibramento, então, o que isso significa? Que tudo que parecia imutável antes, agora está se dissolvendo diante de nós. Então, os sistemas, os padrões e as crenças enraizadas. Cada vez mais rápido. O universo não é uma entidade parada, o universo vive através de nós. Ele está em movimento. O universo, ele vive através de tudo aquilo que a gente experiencia através dos nossos 5 sentidos enquanto encarnados. Isso é para ser explorado. Então não é para a gente ficar na mente preso. Por isso que desenvolve pânico, ansiedade. Então é para a gente estar ativo, explorando os 5 sentidos, vivendo através dele. Porque o universo vive, cresce, evolui através de nós também. Tá? O papel da Matrix de controle da redenção consciencial. Então o que a gente sabe? Que por milênios, sistemas artificiais mantiveram a humanidade em baixa frequência. O sistema. Já assistiu Matrix? Me conta nos comentários. Então, os calendários lineares, a gente já sabe hoje que tempo não existe, é uma ilusão. Não existe passado, presente e futuro. Isso é um aprisionamento do ego. Tá? Então nós temos que entender que desconectaram a gente dos ciclos naturais, criando uma ilusão de escassez através do tempo, do controle do tempo. Você vê quanta gente paranoica que não admite um atraso, que não admite que aconteça um cancelamento, um atraso, um adiantamento, que controle. É algo enraizado. E isso vai ser rompido agora, com certeza. Religiões dogmáticas, né? O dogma aprisionando. Então, substituíram a conexão direta com Deus, com o Criador, com o Divino. Através do quê? De intermediários religiosos, regras punitivas, pecado, isso aqui tem que seguir assim. A gente sabe que isso é para disciplinar, para manter uma responsabilidade. Mas o contato ele é direto. O canal não precisa de intermédio. A economia da escassez. Então, o que alimentaram? A competição, o medo de não ter o suficiente, de faltar. O universo é um campo de possibilidades infinitas e abundantes. A abundância, a prosperidade é um modo de ver e viver a vida, de navegar por ela. Enraizaram, gente, né? O quê? Vai acabar, vai faltar, vai perder. Nada acaba, nada falta no universo. Então, essa frequência é retomada agora na transição da nova era. A transição, gente, ela é em essência um despertar coletivo do rompimento dessas prisões vibracionais. Tá? Então, tudo isso que está acontecendo não se manifesta em grandes eventos. Nossa, não, isso vai acontecer também, está acontecendo já e vai acontecer mais. Porém, a gente tem que lembrar que nas simples e mínimas escolhas do nosso dia a dia, essa transição planetária já está ocorrendo há muito tempo. Você está acompanhando isso? Como que você está sentindo isso dentro de você e da sua vida? Quais são as escolhas que você está fazendo nesse momento mais alinhadas com a nova era de Aquário? Então, por exemplo, a forma como você se alimenta, como você se conecta com a natureza, como você se conecta com o seu espírito e a sua alma. Como que você está exercendo isso, né? Você está no aqui agora,
em estado de presença plena no presente, ou você tá com angústia, anseio, querendo controlar tudo, sabendo que não, nada tá sob controle. A existência é um descontrole. É o caos e a ordem se interconectando. Tá? Então, se você já tá compreendendo, né, e fazendo parte desse movimento, diz pra mim. Sinais de que você está em sintonia com a transição planetária. Sua sensibilidade aumentada através dos 5 sentidos. Então, os pés no ouvido, fecha o olho. Eu fecho o olho e vejo um arco-íris. Parece que quando eu fecho o olho, aí que eu abro. E vejo, assim, energia total da minha aura transmutando. E consigo, lógico, que captar dos outros seres. Mas isso é algo muito trabalhado, muito praticado. Eu, como uma boa virginiana, tô aqui, ó, dando o meu melhor diariamente, sem folga ali, para que isso ocorra, né? Então, uma sensibilidade aumentada, emoções intensas, sonhos vívidos e uma percepção das energias sutis captadas através do uso dos nossos 5 sentidos. Gente, a paranormalidade que tanto se fala não é algo nada excepcional, não. De fato, é a gente usar esses 5 sentidos para captar sons, visões, cheiros de outras dimensões. É basicamente isso, tá? Atração por simplicidade. Então, desejo de reduzir o consumo, viver mais em comunidades e sim se dedicar a causas comunitárias, coletivas que façam mais sentido para você, pra gente, né? As sincronicidades, que são esses eventos onde você tá na hora certa, no momento certo e confirma que você tá no fluxo do universo, que você tá alinhado com o universo. Nossa, isso, né? Quer confirmar esses sinais de que você tá em sintonia com a transição? Tudo vira um oráculo, tudo. Para quem tá nesse alinhamento, não existe aleatoriedade. Nem um feed de uma rede social, nem um rádio, uma música da sua playlist que cai naquele exato momento não é aleatório. Você começa a conversar mesmo com o cosmos o tempo todo, tá? Isso vai dizer bastante. Então, todas essas questões aí vão mudar, tá? Como que a gente se prepara? Sendo mais autêntico, dizendo não para aquilo que não te faz bem, que diminui a sua luz, mesmo que desaponte os outros, mas de uma maneira muito natural, gentil. Ativar a sua rede. Então, se conectar com as pessoas que compartilhem a mesma visão de mundo que você, cada vez mais. Honrar o seu ritmo. Isso não é uma corrida, né? Então, permitir-se o silêncio, o recolhimento, a prece, a elevação espiritual, a arte de ser, simplesmente ser. Não há nada melhor, assim, a liberdade de ser quem se é, nada mais aquariano do que isso, né? E lembrar que a transição planetária, ela é um convite, ela não é um teste. Então, cada meditação, cada gesto de amor, cada oração, cada prece, cada frequência que a gente emite, a gente está construindo o tijolinho dessa nova realidade. Não esquecer disso em momento nenhum. A única separação que existe é entre quem
escolhe expandir e quem escolhe encolher. Crescer junto ou separar, né? E escolher lá o lado do ego. É isso, espero ter ajudado de alguma maneira. Se você não assistiu a parte 1, volta lá. Além de psicoterapeuta transpessoal e junguiana, eu sou taróloga e sou astróloga. Caso você precise dos meus serviços, aqui abaixo no quadro de descrição, você tem um link que te leva lá pro meu Instagram, que te leva pro meu WhatsApp, que te leva para meus contatos. Vai ser um prazer falar, ajudar, orientar e auxiliar você da melhor maneira possível no seu caminho de expansão de consciência e de autocura. Gratidão. Namastê, bye.